Olá pessoal, aqui é o professor Kleber. Bem-vindo aí a mais uma aula, né, sobre geometria, né? A gente vai trabalhar aqui a parte de geometria espacial, né, de posições. Nessa aula de hoje vamos trabalhar as posições relativas das retas no plano, né, e as retas ortogonais e perpendiculares. Então, vamos lá dar início, né? Então a gente vai começar aqui entre as posições relativas na reta, que são 4, né? A primeira é a gente lembrar o que é reta coincidente. Então duas retas são coincidentes quando equivale a uma única reta. É como se aqui, ó, tivesse passando aqui duas retas, não é isso? Só que você não vê a outra de baixo, porque justamente ela está embaixo, né? Elas se coincidem, né? Como se você estivesse fazendo uma linha em cima da outra. Então tem uma reta R e S aqui. Tranquilo? Retas concorrentes. Duas retas são concorrentes quando ela tem um único ponto em comum, né? Então aqui duas retas são concorrentes quando elas se cruzam, né? E essas retas ela pertencem a um plano, né? Porque pela relação lá a gente já viu que um ponto ele está dentro de um plano, né? Duas retas concorrentes ela tem um ponto em comum. Tranquilo? Retas paralelas. Retas paralelas são duas retas distintas quando não são coplanares. Quando são coplanares e não tem ponto em comum. Coplanares a gente já viu que está no mesmo plano. Ponto em comum é quando elas nunca vão se ligar. Eu botei aqui, mas se você quiser pegar, ó, por exemplo, só você botar uma caneta do lado, outra do outro aí, né, de forma paralela. Se você for prolongando essa caneta aqui até mais infinito e a daqui também até mais infinito, elas nunca vão se encontrar. Agora, se você fizer esse prolongamento aqui, ela deixa de ser paralela para ser o que? Concorrentes. Perceba que ela se toca aqui em um único ponto. Tranquilo? Aí a gente tem retas reversas, né? Fiz o desenho aí. Duas retas distintas são reversas quando não existe plano que as contenha. Então, eu fiz o desenho de um cubo e se vocês pararem para analisar, esse cubo aqui, ele tem 4 planos, né? Ele tem o da frente, esse de trás, esse do lado, esse do lado de cá, o de cima e de baixo, né? Então, como é que eu sei que essas retas elas são reversas? Se eu pegar qualquer reta desse plano aqui, né? E pegar uma reta desse plano aqui assim, ó, você vê que elas são reversas. Vou botar o piloto aqui, ó. Ela está em planos diferentes, percebeu? Então essa reta daqui que eu coloquei a ponta da caneta preta, ela está nesse plano vermelho. E essa reta daqui que eu coloquei a caneta vermelha, ela está nesse plano de trás aqui azul, né? Então perceba que ela não tem, né, nenhum ponto aí, nenhum plano que as contenha. Para ficar mais claro, para que todo mundo entenda, eu peguei esse cubozinho aqui, ó. Então, ó, esse plano daqui da frente, percebe? Então, eu tenho essa reta daqui que está nesse plano e tenho essa daqui, ó. Deixa eu ver se fica mais claro, né? Então, você percebe que elas são retas reversas, ela não está no mesmo plano. Teria outro exemplo? Sim, eu posso fazer isso, né? Então, toda vez que eu mudo para plano diferente, o que é que eu tenho que saber? Esse daqui é um plano. Aqui onde está meu dedo é outro plano. E esses daqui onde eu estou tocando também aqui são outros planos. Então qualquer ponto que eu pegue em planos diferentes, elas serão chamadas de retas reversas. Tranquilo? Vamos lá. Aí nós temos aqui, né, vindo para entre retas e plano. Então entre retas e plano nós temos as retas contidas no plano, né? Uma reta está contida no plano quando todos os pontos da reta pertencem ao plano. Aí a gente trabalhou lá em postulado da inclusão, né? O postulado da inclusão. Depois uma reta e um plano concorrentes ou secantes. Uma reta e um plano é concorrente ou secante, né? Quando tem um único ponto em comum. Então é como se ela tivesse aqui, ó, furando o plano, né? Se eu estivesse fazendo aqui um segmento de reta, aonde ela fura o plano, ela teria um ponto P aqui fora. Tranquilo? Então essa reta daqui que eu estou
colocando aqui a base da caneta, ela tá pré-passando lá o lado de baixo, né? Então ela tem um único ponto em comum. Retas paralelas e planos paralelos. Uma reta é paralela a um plano são quando não tem pontos em comum, claro, né? A gente já viu que quando elas são paralelas, elas não têm ponto em comum. Então, se você projetar essa reta daqui para mais infinito e esse plano daqui também para mais infinito, eles nunca vão se encontrar. Mas tem outra definição aqui referente. O que é que ele diz? Ele diz, se uma reta A, né, não está no plano alfa e é paralela a uma reta B que está no plano alfa, então ele é paralelo a plano. Então, se você tiver uma reta fora e tiver uma reta dentro desse plano aqui, qualquer sentido que seja paralela a essa reta de fora, significa dizer que essa reta daqui com esse plano, eles são paralelos. Tranquilo? Aí vamos a mais uma definição, né? Entre dois planos coincidentes. Quando é que dois planos são coincidentes, senhores? É quando eles realmente se coincidem, né? Você não consegue ver um e o outro. Eu desenhei aqui, ó, mas é justamente isso daqui, ó. Você tem esse plano aqui que eu fiz o desenho, né? E aí eu coloco outro plano aqui em cima, né? Então você percebe, né, que eles são coincidentes. Você não consegue ver o plano que está embaixo. Claro que tem alguns aqui, coloquei mais para ser de forma ilustrativa, né? Então você visualiza que eles não tem nem qualquer outro tipo de plano embaixo, né? Aí fica mais fácil da gente ver, né? Vamos lá. Plano secante. Dois planos, né? Eles são secantes quando... Dois planos são secantes ou concorrentes quando são distintos e não tem interseção, né, entre eles. A interseção entre eles é vazia, não é isso? Ou melhor, a interseção desses dois planos é justamente uma linha reta, né? Então, eu fiz aqui, ó, para poder ilustrar. Então, quando você pega esses dois planos aqui, ó, eles são planos diferentes, mas você vê que aqui entre eles passa justamente uma linha reta, né? Então, eles são planos o que? Secantes, né? Que aí você vai aumentar ou vai diminuir, mas vocês percebem que existe justamente uma linha reta. É isso que ele está dizendo. Dois planos são secantes ou concorrentes quando são distintos e não tem interseção, né? E não tem interseção vazia. Então, a interseção de dois planos é justamente uma linha o que, senhores? Linha reta, né? Você passa aqui uma linha reta. Tranquilo? É igual a concorrente de retas, né? Só que o concorrente de retas ele tem um ponto em comum. No plano, por ser maior, ele tem uma reta em comum. Aí a gente tem aqui também a parte dos planos paralelos. Dois planos são paralelos, né? São paralelos quando não tem ponto em comum, né? Isso, verdade. Então eu vou colocar aqui, ó, os dois planos aqui paralelos. Você vê que tem um plano alfa, um plano beta, e eles são paralelos, eles não têm ponto em comum, né? Ele tanto pode estar assim ou pode estar sobreposto, né? Colocar aqui um sobre o outro, dando espaço aí para você visualizar. Então eles são paralelos. Então se eu prolongar ele assim, ele nunca vai se encontrar, assim como o de baixo, tá certo? Mas aí vem a parte da outra definição que diz o seguinte: se um plano beta contém duas retas concorrentes, né? A e B, ambas paralelas ao plano alfa, então eles são paralelos, claro. Se você pegar aqui esse plano, aí você passa aqui, ó, duas diagonais aqui, não é isso? Então você tem duas retas que é paralela à mesma reta que está aqui em cima, a uma reta dada aqui em cima, que também são paralelos. Logo, esses planos também são paralelos, né? É interessante essa definição para que a gente veja que é a mesma situação. O que é que muda? Que um é reto, o outro é plano, certo? Vamos dar continuidade, né? Perpendicularismo ortogonal. Duas retas são ortogonais quando são reversas a um plano
a uma delas dada a conduzida, a outra perpendicular. Então aqui é o símbolo de perpendicular. Então toda vez que for perpendicular, ele vai ter um ângulo de 90 graus. Quando ele não for perpendicular, né, ele aí vai ter outros tipos de ângulo. Mas o que é que ele está falando com isso? Reta ortogonal, paralelo, um plano dado. É o seguinte, vamos usar mais uma vez nosso cubo. Se você parar para analisar, eu tenho esse ponto aqui, que eu vou botar meu dedo, não é isso? Se eu pegar uma reta aqui, ó, meu outro dedo aqui, e fizer a projeção, olha só, a projeção, eu vou andar com esse dedo aqui para cá, ele vai fazer um ângulo de quantos graus? 90 graus. Então, essa projeção é chamada de projeção ortogonal, né? É como se eu estivesse desenhando aqui, ó, fizesse isso. Fiz aqui uma reta, né? Vou chamar aqui de reta R. E aqui uma reta S, né? Uma reta S. Se eu fizer a projeção, o que é a projeção? Se eu prolongar aqui, ó, fizer esse prolongamento aqui, né? Esse prolongamento aqui. Quando essa reta fizer o prolongamento, que ela tocar na reta R, ela vai gerar um ângulo de 90 graus. Então, ele vai gerar um ângulo perpendicular, né? Você vê que a simbologia é bem parecida, mas é diferente. Perpendicular, ela desce toda, faz isso. E já no ortogonal, ela não chega, né? Porque a gente sabe que tem que ter o prolongamento, né? Então, tem que fazer um ângulo de quantos graus? 90 graus. É isso que diz a definição. Duas retas são ortogonais quando suas reversas, né, elas estão em outro plano, é paralela a uma delas, conduzindo por um ponto a outra, né? Aqui, ó, fazendo essa projeção, e é perpendicular a essa dada. É isso que ele está dizendo. Você pegar duas retas quaisquer, ó, colocou aqui a caneta. Quando eu fizer a projeção dessa caneta dessa reta para essa reta aqui, ele tem que fazer um ângulo de quantos graus? 90 graus. A gente pode pensar na parede de casa, viu? As paredes de um lado e do outro. Se vocês fizerem a projeção de uma para outra, ela vai fazer um ângulo de 90 graus, certo? As paredes laterais, ó, quando você faz a projeção delas, né? Você tem uma parede aqui e tem outra assim, né? Elas não se encontram. Aí geralmente aqui é uma porta, não é isso? Mas se você fizer o prolongamento dessas retas assim, fazendo o fechamento, ela vai ter que dar um ângulo de 90 graus. Se não fizer isso, a casa cai, né? Vamos dar continuidade, né? Distância geométrica. Então, a distância geométrica é justamente dados dois, né, entre planos aí, a gente tem o quê? Distância geométrica entre dois pontos distintos, A e B, é o segmento de reta A ou B, qualquer, né, segmento congruente a ele. O que é que ele está dizendo daí, senhores? Ele está lhe dizendo que essa distância de A a B é a mesma distância de B a A. É isso que está dizendo, né? Em teoria, é essa informação que ele está lhe dizendo. Assim como a distância de um ponto à reta, o que é que ele diz? A distância de um ponto à reta, né, ao pé da perpendicular da reta é conduzido por um ponto. O que é que ele está me dizendo? Que se eu pegar um ponto, qualquer ponto fora aqui, né, um ponto, sei lá, A, e traçar aqui uma perpendicular, ó, uma projeção ortogonal, não é isso? Tracejar aqui, ó, ele vai ter que essa distância daqui, ó, de P a R, a reta R, é a mesma distância de P a P'. Assim eu vou botar aqui uma distância C, né? Um ponto C. Então o que é que ele está me dizendo? Que essa distância de A a R é a mesma distância de A a C'. Por quê? Porque eu estou pegando um ponto em cima da reta. Então essas distâncias serão o quê? Iguais, é claro, né? Aí eu tenho uma distância de ponto a plano. Tranquilo? De ponto a plano, a gente já foi, agora está na distância entre retas paralelas. Então ele está me dizendo que a distância dessas duas retas são iguais, assim como a distância de R a S é igual, assim como a distância de P a P' são iguais. Não é isso? A distância de R a S é a mesma, né?
Então, por quê? Porque eles estão contidos aí na mesma reta, né? A distância de ponto a plano, ele está me dizendo que a distância do ponto P ao plano alfa é a mesma distância, claro, do ponto P ao ponto P'. É a mesma coisa, senhores, que eu vou fazendo assim, ó. Colocar aqui, né? Então, eu peguei dois pontos aqui relacionados, né, entre os planos. Se eu pegar essa distância desse ponto aqui a esse daqui, é a mesma. Você vê pela linha, né? Então, ó, tranquilo? Aí eu tenho a distância entre reta e plano, né? A distância entre reta e plano é a mesma coisa. A distância dessa reta e esse plano são iguais. A distância desse ponto a esse plano é igual. A distância desse ponto a esse ponto P', né? Essas distâncias são justamente iguais. Se não for, tá errado, né? Não tem como ser diferente. Tranquilo? A gente vai colocar aqui, né, a parte dos planos paralelos. Eu até já mostrei aqui, né? Quando você tem dois planos paralelos, colocar assim de lado, né? A distância entre esses dois planos aí paralelos é o que? É a distância de um ponto qualquer a um desses planos. Então, essa distância daqui para cá é a mesma dessa daqui para cá, porque você vê que tem uma linha, né? Eu acho que fica mais fácil aqui o entendimento. Até botei um triângulo em cima. Então, essas distâncias aqui são iguais. Tranquilo? Aí temos também a distância de que? Entre duas retas reversas, né? Então, a gente já viu que retas reversas ela tem que estar no plano fora, é isso? Então, a distância entre duas retas reversas é a distância de um plano qualquer, de uma delas, ao plano que passa por outra, né? Pela outra e é paralela à primeira. Então, eu fiz aqui um plano aqui qualquer, fiz uma reta aqui e trouxe a reta R' para cá, ó. Eu vim descendo com ela aqui, ó, fazendo a projeção dela ortogonal até chegar no plano, né? Então, se eu tenho uma reta R', né? R daqui, estou chamando essa reta pontilhada de R' paralela a essa daqui. Então, elas são o quê? Paralelas. Entendeu? A paralela é qualquer uma que toca na outra. Então, ela precisa ser reversa, ó. Então, eu faço a projeção dela ortogonal, não é isso? A projeção dela. Projeção ortogonal não, porque eu não garanto que aqui o ângulo é de 90 graus, desculpe. Né? Então, eu faço a projeção aqui, né? Quando ela tem uma reta R' aqui dentro, significa dizer que esse plano, né, com essa reta, elas são paralelas. Por isso que elas precisam ser reversas, né? Tem que estar no plano diferente. Tranquilo? E aí vamos definir ângulo, que a gente já viu falar muito, né? E utiliza para andar. O que é ângulo? O ângulo entre duas retas reversas é aquele formado por uma delas com a reta paralela à outra, conduzindo por um ponto da primeira. Grosso modo, nada mais é do que você pegar uma reta R, né? Vou pegar aqui uma reta S qualquer, fazer a projeção, e essa projeção ela vai me dar justamente essa abertura aqui, ó. Essa abertura aqui onde eu estou passando meu dedo aqui é justamente o ângulo formado. A gente tem vários exemplos em casa e até no nosso corpo, né? Em casa, a tesoura, quando você faz isso, ela abre e fecha ângulo, não é isso? O ângulo é justamente a abertura entre as duas retas, não é isso? E para a gente andar, nossos pés fazem isso. Então ele vai gerando ângulos, não é isso? Para que a gente ande. Tranquilo? Com isso a gente conclui nosso conteúdo, né, de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí. E até a próxima. Tchau, tchau.